Meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu não me canso de abrir o olho, de advertir vocês aqui, porque a palavra de Deus, o próprio Deus, está sendo atacado sem misericórdia. E por homens que outrora eram pregadores da verdade, né? Homens de Deus, pastores famosos. E esses homens estão atacando as Escrituras. E muita gente, milhares de pessoas estão indo atrás desses homens, né? Mas no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, a palavra de Deus nos exorta, dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E nós estamos vendo, meus amigos, meus irmãos, doutrinas de demônios sendo introduzido no meio do povo. Mas aí você pode estar se perguntando: você só vem falar mal de fulano, de beltrano. Eu venho denunciar. A própria palavra de Deus aqui denuncia os hereges de antigamente, dava nome para eles, né? Himeneu e Fileto, né? Alexandre o Latoeiro, tantos outros falsos profetas, e a Bíblia nomeava eles, dava nome. E hoje eu quero também dar nome, né? Dar nome a falsos profetas. Caio Fábio, um deles, René Kivitz, o Gondim, Ricardo Gondim, tantos outros, Valdomiro Santiago, R.R. Soares. Olha, a lista é muito grande, né? E tantos outros que não são tão famosos, mas estão aí ensinando as doutrinas de demônio. Muito bem. O Caio Fábio chegou a afirmar que o Evangelho de Marcos, ele é herege. Ele chegou a afirmar que as Escrituras, ela não tem misericórdia. Ela é sem misericórdia, que o importante é Jesus Cristo, né? As Escrituras, ela não tem misericórdia. Mas nós temos a palavra de Deus. O que você prefere? Ouvir esses homens, igual eu denunciei o pastor Moabel há um tempo atrás, já faleceu, e os seguidores deles continuam ainda defendendo a doutrina de demônio dele, né? E então, quando você ouvir, não precisa ser o Caio Fábio, mas outros que vêm deturpando a palavra, que é mais perigoso, porque tem outros que eles vêm deturpando a palavra tão sutilmente que nós nem percebemos, se você não tiver conhecimento da palavra, né? Mas vamos aqui para a palavra de Deus refutar essa heresia do Caio Fábio, dizendo que as Escrituras sem misericórdia, que as Escrituras não servem, que nós temos hoje que seguir a Jesus Cristo, né? Sendo que o próprio Jesus falou que as Escrituras, ela testifica sobre ele. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olha o que diz a palavra de Deus, né? Olha o que diz a palavra. Capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda, está dizendo toda. Não está falando, olha, uma parte assim, outra parte acolá. Não, mas está dizendo toda. Ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito através do quê? Das Escrituras, da leitura, dos ensinos, né? E perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui, o apóstolo Paulo também, ele no capítulo 1, né? Capítulo 1, ele incentiva a Timóteo a ler a palavra, a ler, a meditar na palavra de Deus. E esses homens vêm, né, com essas doutrinas bem orquestradas, bem montadas, e muita gente acaba caindo. Então estou fazendo esse vídeo aqui para quando você vê alguém, não, essa parte aqui é só para o passado, não vale mais para hoje, né?
Vale sim. De que forma que vale? Exemplos, ensinos, exemplos do que eu não posso fazer, exemplos do que eu posso fazer, exemplos de pessoas, né, que se diziam de Deus. É muitos exemplos que tem aqui. Então, todas as escrituras, elas servem para nos ensinar e nos corrigir. Exemplos do passado servem de exemplos para nós. Coisas que aconteceram no passado servem para a correção hoje. E assim por diante. Então fica aqui essa reflexão, né? Você, quando você vê alguém dizendo, falando mal das escrituras, René Kivitz, né? Tem que refazer as escrituras. E muitos pastores batistas seguiram a onda dele. Ricardo Gondim, mesma coisa, são inimigos da palavra de Deus. Por isso que eu falo aqui, não tenho, como eles veem na internet, eu também vou para contradizer. Então você pega esse texto aqui, do capítulo 3 de 2 Timóteo, o versículo 16. Falou, então tem alguma coisa errada com vocês, porque está dizendo que toda a escritura, você está dizendo que a escritura não, tem que ser só Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é revelado, não foi revelado o verbo para nós? Ele não é o verbo, não é a palavra? Não é a palavra que foi escrito, que foi inspirado pelos santos homens de Deus? Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.